Cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Minha oração é para que todos vocês estejam bem, estejam protegidos pela presença do nosso Deus. Nós estamos aqui para mais uma lição bíblica, a lição de número 10, que tem como tema uma comunidade atraente. E o nosso texto base está registrado no Evangelho de João, capítulo de número 17, versículo de número 21, que nos diz assim: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. O objetivo da nossa lição é entender que a igreja existe para ser uma comunidade atraente às pessoas perdidas e que a unidade é um poderoso instrumento para testemunhar o amor de Deus ao mundo. Nosso texto base, ele está registrado no capítulo de número 17 de João. E é uma oração feita pelo Senhor Jesus Cristo dentro de um contexto muito conturbado, onde Jesus sabia que ele estava de partida para o Pai. Ele está transmitindo esse entendimento aos seus discípulos, que começam a se angustiar, começam a ficar com medo, começam a ficar preocupados por conta de terem que aprender a lidar sem os ensinamentos presenciais do mestre ali juntamente com eles, né? E ao mesmo tempo que os discípulos estão angustiados, Jesus também está angustiado, Jesus também está preocupado. Mas ele começa ali de alguma forma consolar os seus discípulos. Ele fala a respeito do Espírito Santo a eles, que ele iria para o Pai, mas que o Espírito Santo de Deus viria para consolar os seus discípulos, para capacitar eles naquele processo que eles teriam que passar, teriam que enfrentar. Mas esse Evangelho de João, no capítulo de número 17, com certeza ele também não só é um contexto de angústia, de informações importantes de Jesus, mas ele também, creio que traria muitas lições, principalmente a respeito da oração. Aliás, quando nós falamos de oração, nós entendemos que a oração é essencial na vida do cristão. E se tem um momento que o cristão ele ora, se tem um momento que ele busca, se tem um momento que ele começa a clamar a Deus, é justamente nesse momento de angústia, nesse momento de dificuldade, em que ele tem desafios pela frente, em que ele tem que lidar com muitas preocupações, em que ele tem que lidar com muitas situações novas. E é exatamente isso que Jesus mostra nesse texto. Jesus preocupado com os seus discípulos, preocupado com a missão, preocupado com aqueles que ainda iriam crer nele através da mensagem daqueles discípulos, né? E por que Jesus ora dessa forma? Por que Jesus ele começa a buscar a Deus no sentido? A gente vê que ele pede proteção aos seus discípulos e a gente vê que Jesus começa a pedir para que, da mesma forma como ele e o Pai estão unidos, que aqueles discípulos também tinham que estar e aqueles que ainda viriam também teriam que se engajar nessa unidade. Por que será que Jesus orou nesse sentido? Quando nós fazemos essa pergunta, certamente, de uma forma objetiva, ela nos leva para o primeiro tópico da nossa lição. O primeiro tópico da nossa lição fala para nós o porquê da preocupação de Jesus, o porquê da oração de Jesus. A missão do povo de Deus. Jesus veio com a sua missão, Jesus estava cumprindo, ele discipulou, ele ensinou, ele treinou pessoas. Agora ele tinha que ir para o Pai e essas pessoas que ele treinou precisavam dar continuidade na missão. Pois bem, meus irmãos, essa comunidade é a igreja. Essa comunidade
é os discípulos que já se foram, já se passou o tempo deles, que aguardam a volta do Senhor Jesus, e somos eu e você, a igreja presente de hoje. E Jesus ora para que nós venhamos entender de que nós estamos neste mundo com um propósito, com um objetivo, com uma missão. E que uma das formas de nós cumprirmos essa missão é a unidade. A gente vê o tempo todo Jesus orando para que eles pudessem alcançar essa unidade com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo e tivesse essa unidade uns com os outros. Então, quando a gente olha para o tópico de número 1 da nossa lição, que diz que é uma comunidade diferente, a gente começa a entender um pouco mais a fundo o porquê dessa oração. Gênesis 12, do versículo de número 1 ao 3, a gente está acostumado com esse texto e muito nos chama a atenção a fé de Abraão. E não é para pouco mesmo, porque Abraão creu, ele creu que ele tinha que ir para um lugar que ele ainda nem conhecia, ele ainda nem havia visto. Mas o fato é que esse texto também nos mostra sendo formado ali um povo, sendo levantado ali um povo com um propósito de existência, com um propósito a ser realizado, com um objetivo a ser alcançado. E esse propósito era de que, através do estilo de vida desse povo que estava sendo levantado, nações fossem abençoadas por Deus. Através dessa nação que estava sendo levantada, pelo estilo de vida deles, pela forma como eles viveriam na sociedade em si, influenciariam essas pessoas, levariam essas pessoas a serem atraídas a Deus. Isso fica muito mais claro quando nós lemos Deuteronômio, capítulo 4, versículo de número 6. Que fala de um momento em que Deus entrega os mandamentos a esse mesmo povo no Monte Sinai. E ele diz assim: vocês devem obedecer-lhes e cumpri-los, pois assim os outros povos verão a sabedoria e o discernimento de vocês. Quando eles ouvirem todos esses decretos, dirão: de fato, esta grande nação é um povo sábio e inteligente. Olha aí o propósito de Deus em formar esse povo, quando ele chama Abraão. É de fazer com que esse povo fosse espelho para as demais nações, fossem exemplos de vida, exemplos de como administrar a vida, como lidar com a vida. Fato é que eu penso que a oração de Jesus ocorre no sentido de que esse propósito a que esse povo foi levantado não aconteceu. Ao decorrer da história de Israel, nós vamos ver que esse povo não entendeu o seu chamado, não entendeu o seu propósito, o qual ele veio a existir, e ele fracassou na sua missão. Ele não cumpriu a sua missão, eles falharam na missão. Então, eu penso que quando o Senhor Jesus ele faz essa oração, ele está levando em conta tudo isso que ocorreu. Ele sabe dos empecilhos, ele sabe das dificuldades, eles sabem da batalha, das lutas, dos desafios que aqueles homens e mulheres de Deus iriam enfrentar. No entanto, embora aquele povo tenha fracassado, Jesus ele vem e ele começa a formar uma nova comunidade de discípulos. Ele começa a formar um novo Israel. E esse novo Israel é formado lá em Mateus 16, versículo de número 18. Quando Jesus faz uma pergunta aos seus discípulos, ele fala assim: quem as nações dizem que eu sou? E aí eles respondem, os discípulos respondem, os aprendizes de Jesus respondem a ele: alguns dizem que tu és um profeta, outros dizem que tu és Elias. E aí eles vão citando alguns nomes, e aí Jesus se dirige a eles e fala: e quem vocês dizem que eu sou? E aí naquele momento, Pedro, o apóstolo Pedro,
responde para o Senhor Jesus: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E aí no versículo de número 18 do capítulo 16 de Mateus, Jesus responde a Pedro: E eu lhe digo que você é Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Ou seja, Jesus está mostrando de que, por meio daquela confissão que o apóstolo Pedro fez, todas as pessoas que chegassem àquele entendimento de que Jesus era o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo, confessassem e reconhecessem isso, fariam parte desse novo Israel construído pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Jesus, então, ele vem para levantar esse novo Israel, e ele não só levanta, mas ele transmite também um novo modo de viver, um novo estilo de vida. Lá em Mateus 5, do versículo de número 1 ao 11, mostra como esse novo Israel deveria viver. E a lição até coloca para nós aqui um trecho da lição bem interessante. Diz que no estilo de vida deles, na maneira de viver diferente deles agora, desse novo Israel, eles seriam pessoas que viveriam confiando em Deus, chorando arrependido pelos seus pecados, se submeteriam somente a Deus, buscariam a justiça, tratariam as pessoas com misericórdia, buscariam ter um coração puro e seriam pacificadores e capazes de sofrer perseguições. Ou seja, eles seriam um povo levantado para cumprir com aquela missão com que Israel falhou há muito tempo atrás. A missão deles era ser diferente. A missão deles era transmitir uma nova opção na sociedade. Em uma sociedade corrompida dos relacionamentos, em uma sociedade que pensa só em si mesma, em que há muitas divisões, Jesus ensina esses discípulos a fazer totalmente o contrário, a serem humildes, a reconhecerem que são dependentes de Deus, que precisam de Jesus, e por conta desse estilo de vida, seria mostrado à sociedade em si uma nova alternativa, uma nova humanidade. E como nós vimos ali em João 17, Jesus, ele não somente levanta esse povo, ensina esse povo, dá uma missão a esse povo, mas ele ora para que esse novo Israel fosse bem sucedido na sua missão. E o interessante é que lá em Atos 2, versículo 44, nós vemos uma igreja, resultado daqueles discípulos, daqueles primeiros discípulos que Jesus levantou. Nós vemos agora uma igreja um pouco maior, um pouco mais ampla, e nós podemos enxergar que a oração que Jesus fez, ela alcançou seu propósito, alcançou seu objetivo, porque o texto vai dizer, em Atos 2,44, que todos os que criam, que faziam parte daquela comunidade dos discípulos, mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. E qual foi a oração que Jesus fez? Pai, que eles sejam um, como nós. Pai, que assim como eu estou neles, o Senhor está em mim, eles estejam em nós. E aí nós podemos ver a igreja de Atos dos Apóstolos, a igreja primitiva, sendo uma igreja saudável, vivendo essa unidade, vivendo essa missão, vivendo esse propósito que o próprio Deus desenhou para que de fato eles fossem, para que de fato eles alcançassem. E a lição chega a dizer para nós que, aliás, quando nós lemos Atos dos Apóstolos, a gente passa a enxergar uma igreja robusta, uma igreja forte, uma igreja saudável, que cumpria com a missão e com aquele objetivo ao qual ela foi levantada. E
ao longo desses anos, a gente sempre busca estratégias de como fazer a diferença lá fora, de como ser bênção na vida de outras pessoas, e muitas vezes a gente fica procurando tantas estratégias, tantas ferramentas. A grande verdade é que esses discípulos da igreja primitiva, eles entenderam o que Jesus transmitiu para eles, e eles entenderam uma ferramenta que a lição bíblica traz para nós hoje como propósito e objetivo: a unidade cristã. Essa igreja, eles tinham tudo em comum e eles viviam unidos. E tem um determinado momento do texto, lá de Atos capítulo 2, que vai dizer que eles tinham a admiração das pessoas. As pessoas admiravam, as pessoas respeitavam. Por quê? Porque eles tinham grande influência na sociedade em que eles estavam inseridos. E tudo isso por quê? Porque eles faziam a diferença. Eles viviam de modo diferente. Eles cumpriam a missão. Eles viviam em unidade. Sendo assim, então, nós aprendemos aqui, estamos aprendendo aqui uma das ferramentas principais do povo de Deus para testemunhar do Evangelho de Cristo, para testemunhar do amor de Cristo. E segundo Jesus, essa ferramenta é a unidade, é a união, é a harmonia. Olha o que Jesus vai dizer. Jesus vai dizer em João 17, versículo 20 e 21. João 17, versículo 20 e 21. Minha oração não é apenas por eles, pelos discípulos ali que estavam juntamente com eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Algumas coisas me chamam a atenção aqui nesse texto. Traz alguns ensinamentos importantes para nós. Primeiro, o fato de Jesus orar para que os discípulos alcançassem, vivessem essa unidade, nos leva a entender o quanto era importante para Jesus essa unidade cristã. Aliás, Jesus ele repete sobre essa ideia de ser um, essa ideia de unidade por 3 vezes. No versículo 21, 22 e 23. E o fato de Jesus repetir por 3 vezes nos mostra o quanto ele valorizava isso. O quanto é importante isso na vida da igreja. Eu acredito que você já deve saber, mas toda vez que nós lemos as Sagradas Escrituras e nós passamos a observar ali algumas repetições no texto, isso nos mostra que aquilo tem uma certa relevância, tem uma certa importância muito grande dentro do texto. Então, quando Jesus ele repete por 3 vezes, ele está expressando o desejo dele e a importância que se tem na vida do cristão viver a unidade. Outra coisa também que me chama a atenção nesse texto é que Jesus ora por aqueles que creriam nele através da mensagem daqueles discípulos. Isso nos leva a pensar, meus irmãos, que a nossa vida ela transmite uma mensagem. O nosso estilo de vida transmite uma mensagem. A forma como nós nos relacionamos, a forma como nós nos comportamos na sociedade, como nós vivemos, ela de alguma forma transmite, ela transmite influência para a vida das pessoas. E isso nos faz refletir no sentido de que tipo de mensagem nós como igreja temos transmitido à sociedade em que nós estamos vivendo.
Bom, Jesus ora para que eles sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Outra questão importante aqui nesse texto é também mais uma importância do porquê da oração de Jesus. O propósito também que Jesus ele ora pela unidade da sua comunidade é a de que, por meio dessa unidade, a sociedade em si, eles passariam a crer que Jesus é o enviado de Deus. Passariam a crer na origem divina e da missão do Filho de Deus. João 17, versículo de número 23, ele diz assim: eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste, e os amaste como igualmente me amaste. Jesus está dizendo que a unidade da igreja, ela testemunha, ela dá testemunho a respeito da vinda de Jesus. Eu penso assim que o próprio Deus, a ideia é que Deus envia Jesus. Isso já transmite, quando o Pai envia o Filho, isso já transmite uma harmonia entre eles. Para que o Pai enviasse o Filho, precisava ter uma concordância entre eles. Precisava ter uma harmonia entre eles. E aí Jesus vem, ele levanta a igreja, ele levanta um povo forte para dar continuidade nessa missão. No entanto, quando nós deixamos de cumprir, quando nós passamos a viver em divisão, nós estamos colocando um empecilho na missão, porque a gente está... É como se a gente estivesse dizendo assim para a sociedade: olha, o Filho não veio. O Filho não veio. Não há harmonia com o Evangelho, porque quando o Pai envia o Filho, há uma concordância, o Filho vem. E essa mesma concordância, essa mesma unidade, ela precisa ocorrer também naqueles que acreditam que Jesus veio. Então, quando isso não ocorre, há um empecilho. Há um empecilho. A desunião, geralmente para nós, é algo desconfortável, é algo ruim. Ela soa como algo ruim, como escândalo, né? Como algo lamentável. No entanto, quando há essa divisão na igreja, em nosso meio, não é nem tanto por ser algo lamentável, mas contradiz o próprio Evangelho que nós proclamamos. Porque o Evangelho que nós proclamamos, a mensagem dele é que o Pai enviou o Filho por amor a nós. Então, meus irmãos, a unidade cristã, ela deve ser vista, ela deve ser expressada na sociedade. E ela tem um papel fundamental de fazer com que as pessoas passam a crer em Jesus, passam a acreditar em Jesus. João 13, versículo 34 e 35, diz a respeito desse testemunho que a igreja dá quando vive essa unidade. Jesus diz assim: o novo mandamento eu lhes dou. Amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. A unidade cristã, ela expressa o amor de uns pelos outros. Como é que eu posso dizer que existe amor em uma comunidade se tem desunião? E Jesus deixa claro de que as pessoas passariam a enxergar que nós somos discípulos dele se nós, na prática, vivenciássemos esse amor, vivenciássemos essa verdade. E hoje nós vivemos em um período em que existem muitas formas de amar. No entanto, a orientação de Jesus para nós é que nós amemos como ele amou.
E quando nós olhamos para o amor de Cristo, Jesus não fez acepção de pessoas, Jesus não tratou ninguém com indiferença, Jesus comeu no meio de pecadores, Jesus amou, ele demonstrou isso. E uma das características dos seus discípulos é esse amor. Bom, para a gente partir para a nossa aplicação, temos aqui algumas perguntas para nós. A primeira pergunta diz assim: leia Gênesis 12, 1 ao 3, Deuteronômio 4, versículo 6, e os 2 primeiros parágrafos do item 1, e explique a missão do povo de Deus no Antigo Testamento. A nação de Israel, ela cumpriu seu propósito de ser luz para as nações? Bom, explicando a missão do povo de Deus, Deus ele levantou Abraão, e através de Abraão ele vem com a ideia de formar um povo. E através desse povo que ele levantou, ele tinha a intenção de fazer com que os povos crescem nele, se achegassem a Deus. Ou seja, a missão do povo de Israel era ser canal de bênção para as pessoas que estavam lá fora, para as pessoas que estavam distantes dos princípios e valores que Deus estabeleceu como essencial para a vida do ser humano. Então, a missão de Israel diz respeito a isso. Israel sairia, seria um povo voltado com a intenção de se dirigir às pessoas lá fora, perdida, que não fizessem parte do povo de Israel, e através desse povo Deus abençoaria essas nações. E acho interessante que Deuteronômio 4:6 fala que por meio Deus dá os mandamentos ao povo de Israel, e por meio da obediência a esses mandamentos as pessoas veriam que esse povo era um povo sábio, inteligente, que tinha discernimento. E a gente percebe que esse povo falhou na missão, eles não conseguiram cumprir, pelo contrário. Em vez deles se dirigirem às pessoas lá fora, eles se fecharam para si. Eles entenderam a eleição como um privilégio, se encheram de soberba e se fecharam para dentro. Tornaram-se egoístas. Começaram a se achar melhor do que as pessoas perdidas. Começaram a achar que a eleição deles, o fato de Deus ter escolhido eles e ter levantado eles como nação, era algo a que eles deviam se apegar, e eles começaram a se sentir orgulhosos. E por conta disso eles falharam na missão. A gente vê lá no Novo Testamento, até mesmo no tempo de Jesus, Jesus sendo questionado por este mesmo povo, por essa mesma nação, os descendentes de Abraão ali, eles questionando Jesus porque Jesus se dirigia aos necessitados, aos pobres, aos pecadores, e a gente percebe de uma forma muito clara que eles saíram do propósito que Deus havia levantado eles. Então eles tinham a missão de testemunhar de Deus para as outras pessoas, de serem exemplos e atrair a atenção das pessoas para Deus, mas eles falharam nessa missão e não conseguiram prosseguir. Será que quando nós olhamos hoje para a nossa vida, nós não corremos o risco de agir assim? De não nos dirigirmos às pessoas lá fora? O propósito que eu e você fomos levantados é esse, de ser bênção na vida de outras pessoas. A segunda pergunta diz assim: responda. Qual é a comunidade criada por Jesus no Novo Testamento e como devem viver seus participantes? Baseie-se em Mateus 5, do 1 ao 11, 16, versículo 18, Atos 2, 44 e no comentário do item de número 1. Bom, a comunidade criada por Jesus é todos aqueles que confessaram que Jesus é o Filho de Deus. Quando nós lemos lá Mateus 16, versículo de número 18, a gente vê aquela nova comunidade ganhando corpo, através de uma confissão do apóstolo Pedro de que Jesus ele era o Filho do Deus vivo.
E aí Jesus fala, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Esta pedra que Jesus edifica a igreja é exatamente aquela confissão que o apóstolo Pedro havia acabado de fazer. Então, essa comunidade criada por Jesus no Antigo Testamento é essas pessoas que fazem essa confissão, que reconhecem o Senhor Jesus como Filho de Deus, o enviado de Deus. E como devem viver seus participantes, as pessoas que demonstram essa fé, que demonstram crer dessa forma? Segundo Jesus, eles deveriam viver de uma forma totalmente diferente do que estava ocorrendo na época. Eu gosto de fazer intercalar, né? Quando nós olhamos para o povo de Israel lá na época mesmo de Jesus, a gente vê um povo orgulhoso, né? Um povo soberbo que olhava somente para si, que se achavam melhores do que os outros. No entanto, quando Jesus ele levanta essa nova comunidade, ele começa a inverter as coisas. Ele chama essas pessoas de bem-aventurados. E ele diz assim, olha, vocês não devem se sentir melhor do que os outros, mas vocês devem ser humildes. Vocês devem reconhecer diante das pessoas que vocês também são dependentes de Deus, assim como elas. Vocês devem se colocar no lugar das pessoas, vocês devem ter compaixão, vocês devem ser pacificadores, não provocar algum tipo de discussão, provocar algum tipo de briga, mas vocês devem apaziguar, né? E aí Jesus ele vai citando muitos aspectos ali importantes na forma como aqueles discípulos teriam que viver. E uma das coisas que é interessante é que resume aquilo que Jesus estava falando, era de que aqueles discípulos eles eram felizes não porque eles tinham, mas porque eles eram de verdade, mas porque eles eram interiormente. E Jesus destaca ele como pessoas felizes, como pessoas bem-sucedidas, bem-aventuradas. Atos 2:44 também vai dizer como nós devemos viver, como aqueles irmãos deveriam viver. Eles deveriam viver unidos, em unidade, em harmonia. Aqueles irmãos, aquela igreja, ela foi crescendo muito rápido, tanto em número como também em qualidade. Deus realizava milagres extraordinários através deles, Deus fazia coisas grandiosas por meio da vida deles. E por quê? Porque um dos grandes fundamentos que eles tinham naquela comunidade era a unidade, era a vontade de Jesus. Então nós também devemos viver dessa forma, assim como aqueles discípulos viveram. A pergunta de número 3 diz assim: de acordo com a oração feita por Jesus em João 17, 21 ao 23, qual o propósito da unidade cristã? Qual a importância dada pelo Senhor Jesus? Bom, Jesus ele repete por 3 vezes aqui essa ideia de unidade nesses textos, né? E isso mostra para nós que Jesus ele não olhava a unidade como uma coisa qualquer, como muitas vezes a gente não dá a devida atenção como deveria dar, mas ele entende que essa unidade ela é algo essencial no reino de Deus, ela é algo fundamental na igreja de Deus. E o propósito dessa unidade, a pergunta 3. O propósito dessa unidade... Espera aí, meus irmãos, deixa eu achar aqui o que eu respondi. Era de que o mundo, através dessa unidade que que esse novo Israel viveria, o mundo cresce na vinda do Senhor. O mundo cresce num novo estilo de vida alternativo, em um novo modo de viver. O mundo cresce, tivesse esperança de que
É possível viver de um modo diferente. É possível viver de uma maneira diferente no mundo em que nós estamos vivendo. Segundo Jesus, através dessa unidade, as pessoas creriam de que ele era o Filho de Deus e que ele foi enviado com uma missão. E de que pelo fato de ele iniciar essa missão, sonhar com uma comunidade assim, sonhar com um mundo sem desunião, com um mundo sem intriga, sem egoísmo, sem o pecado, fosse possível. O principal propósito do Senhor Jesus em relação à unidade cristã é esse: é dar testemunho a respeito de que ele veio, de que ele é o Filho de Deus. Pergunta de número 4 diz assim: comente sobre o que representa a desunião dos cristãos para o mundo sem Cristo. Baseie-se no item 2 do comentário. Leia João 13, 34 e 35. João 13, 34 e 35. Um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. O que representa a desunião para as pessoas de fora, quando elas percebem isso na igreja? A lição chega a colocar para nós, ensinar para nós, de que o fato de ter desunião em nosso meio é um empecilho para que essa missão ocorra. Para que pessoas venham se sentir atraídas, para que pessoas venham ter o desejo de participar dessa mesma igreja, desse mesmo corpo. Por que é um empecilho? Porque ela vai totalmente na contramão do evangelho proposto por Jesus. O evangelho proposto por Jesus é de que nós venhamos amar um ao outro, como ele nos amou. E quando não ocorre essa união, certamente isso deixa muito claro de que nós não estamos vivendo o mesmo amor que Jesus transmitiu a cada um de nós. Partindo para a aplicação. A aplicação de número 1 diz assim: para ser uma comunidade atraente, vivamos um relacionamento profundo com Deus. A unidade que se espera de nós se expressa tanto no âmbito vertical quanto horizontal. Ou seja, em uma união entre os próprios cristãos e entre os cristãos e o Deus triuno. A união pela qual Jesus intercede é aquela em que vivemos em uma relação de amizade profunda com Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e com os irmãos. Viver em unidade uns com os outros se torna possível porque Jesus compartilhou conosco a sua glória recebida do Pai. Jesus afirmou esse elo de unidade: eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Portanto, quanto mais profundo for seu relacionamento em unidade com Deus, mais você desenvolverá seu relacionamento vibrante e significativo com os outros, e o mundo conhecerá a Cristo e seu amor por nós. Segunda aplicação: para ser uma comunidade atraente, vivamos um relacionamento profundo com as pessoas. A oração de Cristo deixa claro que a unidade que ele tem em mente é feita de amor. Uma unidade que tem suas raízes no fundo do coração, mas que se manifesta em ações visíveis. Uma das coisas que mais impressionam o mundo é a maneira como os cristãos amam uns aos outros e vivem em harmonia. É esse testemunho que Jesus deseja no mundo, para que o mundo creia que tu me enviaste. Nós estamos inseridos em uma cultura em que as pessoas vivem cada vez mais para si mesmas e são inseguras quanto aos relacionamentos com outras. Mas quando os descrentes percebem que existe uma comunidade cristã,
onde as pessoas se amam e servem umas às outras, se sentem mais seguros, confortáveis e encorajados para adentrar suas portas e colocar a fé em Jesus. Bom, meus irmãos, esse é o conteúdo da nossa lição. Temos aqui 2 aplicações. Tem algumas perguntas, mas nosso tempo é muito curto. E eu quero encerrar por aqui. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus te capacite, que nós possamos buscar ser essa igreja, buscar cumprirmos essa missão, que nós possamos entender o propósito para o qual Deus nos chamou e que possamos testemunhar através dessa unidade que nós adquirimos através do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus abençoe, fiquem com Deus, um forte abraço.